Olá, estamos agora iniciando o programa Adoração e é uma alegria ter a sua companhia. Como já mencionei anteriormente, o tema de hoje é perseverança e o senhorio de Jesus Cristo. Eu convido você para me acompanhar na temática de hoje. É uma temática muito importante e com certeza vai fazer a diferença em sua vida. Mas antes, eu gostaria de lhe dizer que aqui na Novo Tempo, nós nos importamos muito com você e queremos que você cresça e se desenvolva espiritualmente através do conhecimento da Palavra de Deus. E a Escola Bíblica preparou um curso muito importante, muito especial para você. É o curso O Sábado da Criação, essa linda revista que segura em minhas mãos. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 12 98244 4449 ou através do site novotempo.com/escola bíblica. Pastor Fred, do que se trata essa revista? Aqui você vai aprender a respeito da aliança da criação, do grande amor que Deus tem por você e do plano que Ele tem para a sua vida para resolver o problema do pecado, para que aquela relação que Deus tinha com o ser humano antes do pecado possa ser restabelecida. Entre em contato conosco e teremos a alegria de enviar este curso inteiramente grátis para você. E como eu mencionei anteriormente, o tema de hoje é a perseverança e o senhorio de Jesus Cristo. E eu convido você para me acompanhar neste estudo. Como eu mencionei, o tema perseverança é um tema que traz muitas coisas à nossa memória, não é verdade? Por exemplo, toda virada de ano, eu ouço pessoas dizerem, olha, este ano eu vou entrar numa dieta, vou me matricular numa academia, e tem pessoas que pagam a academia para o ano inteiro, e logo em seguida elas se desmotivam. Perseverança, na verdade, é permanecer em um objetivo. E eu selecionei uma definição de perseverança em um dicionário bíblico que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar aqui com você. O dicionário diz assim, perseverança é permanecer em um curso de ação ou crença. Em seu sentido negativo, pode significar teimosia. Em seu sentido positivo, significa compromisso contínuo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, tem dois sentidos aqui de perseverança. Um que está relacionado à teimosia, aquela pessoa que é cabeça dura, está fazendo algo que é errado e ela persevera no erro. E existe aquela perseverança positiva, que aqui no caso significa um compromisso contínuo com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu me lembro quando estudava no internato e nós tínhamos que manter o quarto em ordem. Todos os dias o quarto tinha que estar em ordem, o guarda-roupa tinha que estar em ordem, para poder sair para os esportes, até que aquilo se tornasse um hábito na nossa vida. Mas eu também conheço pessoas que elas tentam desenvolver um hábito, mas logo depois de alguns dias elas quebram aquele ciclo e elas então novamente entram numa bagunça, vamos assim dizer. Eu poderia dizer que o oposto de perseverança seria a inconstância. É como eu mencionei no início, né? Pessoas que no início do ano dizem, eu vou me matricular na academia, vou pagar para o ano inteiro porque este ano eu vou perseverar. E quando chega lá em fevereiro, março, ela já não está mais indo à academia. Trazendo isso para a vida cristã, é importante nós nos lembrarmos que nós estamos lutando contra uma natureza. E a natureza que eu herdei e que você herdou é uma natureza pecaminosa, uma natureza que não gosta muito das coisas espirituais. Na verdade, é uma natureza que gosta do pecado. É assim que nós nascemos, como disse Davi, em pecado fui concebido. Infelizmente, essa é a nossa natureza. Mas é importante destacar que tem pessoas que conseguem estabelecer metas, objetivos, prioridades. Por exemplo,
Tem pessoas que levantam bem de manhã, cedinho, cedinho, para correr. Eu tenho um amigo que todos os dias, às 5 da manhã, sai para correr, porque ele quer ter uma boa saúde, quer ter uma boa aparência, quer poder se desenvolver bem no trabalho. Então, ele sabe que o esporte, a atividade física é importante. E realmente, nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida e perseverarmos nessas prioridades. Tem pessoas que procuram ter uma boa alimentação e colocam isso como prioridade. E é uma prioridade legítima, correta e, de fato, é muito bom cuidar da saúde. Entretanto, quando nós colocamos algumas prioridades acima daquilo que é mais importante, nós corremos o risco de desenvolvermos algum tipo de idolatria, porque o mais importante de tudo é Cristo. O próprio Jesus disse lá em Mateus 6, verso 33, 34, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu geralmente digo que quando nós estabelecemos Cristo como a prioridade da nossa vida, as demais coisas elas tendem a se encaixar numa ordem correta. E nós somos mestres em estabelecermos prioridades, mas não conseguirmos, de repente, identificar aquilo que é a maior prioridade. No linguajar médico, entre os socorristas, por exemplo, há uma diferença entre emergência e urgência. Você, por exemplo, é médico, você tem 2 pacientes para atender e um paciente requer cuidados urgentes e outro requer cuidados emergenciais. A emergência é aquele tipo de paciente que não pode esperar 1 minuto sequer, ele precisa de um atendimento imediato. Aquele que é urgente, ele pode ficar mais alguns minutos sem atendimento que não vai comprometer. O outro caso é mais crítico, vamos assim dizer. E eu poderia dizer que na vida espiritual existe algo que é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Mais importante do que família, mais importante do que a igreja, mais importante do que a nossa saúde física, é a nossa comunhão com Deus. Eu pergunto para você, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Já fez o teste? Conheço pessoas que conseguem ficar 1 minuto sem respirar. Conheço pessoas que conseguem ficar 1 minuto e 30, até 2 minutos. Mas, pessoalmente, eu não conheço ninguém que consegue ficar mais do que 2 minutos sem respirar. Certa vez eu assisti um filme intitulado Tudo por um Sonho. Conta a história de um garoto que cresceu numa família desestruturada, o pai havia abandonado a família, a mãe estava com depressão, e ele cresceu num ambiente praiano e ele aprendeu a surfar. E ele admirava um surfista profissional que surfava as grandes ondas, as chamadas Mavericks, lá na Califórnia. E o sonho dele era surfar essa grande onda, as Mavericks. E em contato com aquele surfista, resumindo a história do filme, aquele surfista o treinou para suportar o pior. E o pior significava conseguir ficar 4 minutos sem respirar. Chegou o grande dia, depois de um longo período de treinamento, ele estava lá no mar. Pegou a primeira onda e ele levou ali um grande tombo. Passou 1 minuto, passaram-se 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, todo mundo em desespero e de repente ele emerge e ele respira e todo mundo se sente aliviado. Todos ali pensando que ele ia abandonar, ele pega a sua prancha de volta e segue o seu rumo para pegar a próxima onda. E quando ele pega a sua onda e ele consegue surfar aquela onda, mas a foto que saiu na capa de uma revista profissional não foi a foto da onda que ele conseguiu pegar, mas a foto daquela onda que o levou a permanecer 5 minutos debaixo da água. A história ela não termina aí. Depois de alguns anos, depois de casado, ele estava fazendo um treino ou um nado livre, sem qualquer equipamento para respirar debaixo d'água, fazendo uso apenas do seu treinamento de apneia. E ele estava naquele nado livre e ele faleceu afogado. É uma história triste. O nome deste surfista é Jay Moriarty, uma história verídica. Isso significa que a nossa autonomia, a nossa capacidade de ficar vivo sem respirar, ela é mínima.
E nós sabemos que a oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. E eu pergunto para você, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Podemos estar tratando aqui de pessoas que são mortas espiritualmente, mas estão vivas fisicamente, porque não têm uma vida de comunhão com Deus, não têm uma vida de oração. E eu convido você para ler o texto bíblico que está aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. E o texto diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aqui tem um detalhe muito interessante. Quando Paulo diz assim, olha, da mesma maneira como você recebeu a Cristo, agora permaneça nele, Paulo está fazendo com que os colossenses lembrassem daquele momento quando eles receberam a Cristo Jesus como Senhor de suas vidas. É importante nós revisitarmos a nossa história, o nosso passado e nos lembrarmos de como foi a nossa experiência quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e, mais do que Senhor, nosso Salvador. Ou, melhor, deixa eu refrasear aqui, mais importante do que nosso Salvador, nosso Senhor, Senhor da nossa vida, porque de fato Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele deve ser o Senhor da nossa existência e nosso Salvador. Quando nós nos recordamos dessa experiência, nós nos lembramos das nossas emoções, nos lembramos dos nossos sentimentos, e é fato que as experiências do passado, elas não garantem o sucesso do futuro. Entretanto, se lembrar de como Deus conduziu a nossa vida até o presente momento, ajuda a fortalecer a nossa fé, a nossa experiência, a nossa caminhada. E essa lembrança daquele momento quando recebemos a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, deve agora nortear o resto da nossa experiência de caminhada com Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz aqui, assim andai nele. O que significa andar em Cristo Jesus? Sabe, eu escolhi aqui um pensamento muito interessante porque esse texto está tratando de crescimento contínuo. E este comentário bíblico diz o seguinte: quando paramos de seguir em frente, paramos. Quando paramos, podemos cair. Ou seja, quando deixamos de crescer na experiência da graça, nós ficamos estacionados. E quando estacionamos, podemos cair e nos machucar. Agora, recebemos Cristo Jesus como Senhor. Agora devemos continuar a viver com Ele como nosso Senhor. Viver significa literalmente caminhar. Passo a passo, dia após dia, devemos conduzir nossos negócios em submissão consciente ao senhorio de Jesus Cristo. A vida é uma jornada e não se espera que a façamos com pressa. Devemos apenas fazer um progresso constante. Eu quero voltar aqui ao pensamento de quando nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor. É interessante que Paulo aqui, ele coloca essa frase na seguinte ordem: Cristo Jesus, o Senhor. É possível que os colossenses estivessem sofrendo ali algum tipo de influência, uma influência destruidora, que os levasse a ponto de rejeitar o Senhor, Jesus, e estabelecer outros senhores em suas vidas. Sabe, isso é muito sutil. Na nossa vida particular, na nossa caminhada, infelizmente, fazemos concessões muito sutis. Eu geralmente pergunto para alguém que quer fazer uma análise da sua vida espiritual, e eu pergunto: quanto tempo você gasta com Deus e quanto tempo você gasta com outras coisas? Infelizmente, eu digo infelizmente porque esse dispositivo podia ser uma grande bênção em nossa vida. E de fato, quando bem usado, ele é uma bênção. Mas, por exemplo, um dispositivo como um celular pode fazer com que você gaste muito tempo em redes sociais. Por exemplo, no Instagram. Você está passando ali, passando e nunca chega ao fim. Ou seja, ele quer a sua atenção. E nesse mundo de tantas vozes querendo a sua atenção,
Deus ele nunca vai invadir a sua privacidade, mas Deus ele sempre vai convidar você para um relacionamento, para uma comunhão, para uma amizade mais profunda. Então, quando Paulo diz assim, olha, lembrem-se de quando vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, é porque certamente os colossenses estavam criando outros senhores em suas vidas, e só Jesus poderia ser, de fato, o Senhor da vida deles. E por isso aqui Paulo diz, andai nele, e o verso 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, nós somos instruídos e devemos continuar crescendo, e esse crescimento, ele deve ser contínuo. Prosseguindo aqui na nossa temática, o texto no verso 8 diz assim, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Este texto também ele é interessante porque demonstra que, de fato, os colossenses estavam sendo persuadidos por uma filosofia contrária aos princípios e ensinamentos da palavra de Deus. E, infelizmente, queridos, nós vivemos num mundo onde sofremos uma enxurrada de influências, seja através das mídias sociais, da internet, da televisão, da rádio, da moda, do estilo de vida de tantas pessoas que podemos admirar. Nós vivemos num mundo caído, num mundo de pecado, e todos nós estamos sujeitos a sermos influenciados por coisas ruins. Infelizmente, isso é uma realidade. Nós fomos chamados por Cristo para sermos sal, para sermos uma influência positiva neste mundo, mas podemos, na verdade, infelizmente, sofrer influências negativas como os colossenses estavam enfrentando. E ali, então, Paulo os encoraja a se fortalecerem em Cristo. E sabe, há aqui um antídoto contra ser enredado por vãs filosofias. Por exemplo, a filosofia ameaçou afastar os colossenses da verdade. Outro detalhe, foi um produto da mente humana e não uma mensagem da palavra de Deus que estava enredando os colossenses. E um outro detalhe aqui que eu quero destacar é que a palavra enredar, ela tem um significado de assumir o controle, levar cativo ou sequestrar, levar como espólio ou saquear. Em outras palavras, significa ser levado da verdade para o cativeiro do erro e da mentira. Os colossenses estavam enfrentando aqui um problema sério de serem influenciados por vãs filosofias, e essas vãs filosofias tendiam a diminuir a Cristo Jesus, considerando Jesus como um Deus menor ou como um ser criado. E aí Paulo vai rebater essas ideias dizendo que Cristo é divino. Na verdade, Ele é o Criador de todas as coisas. E quando lemos, por exemplo, Colossenses 1, verso 16, diz que Cristo é o Criador de todas as coisas. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Por Ele e para Ele. Então, Cristo é o cabeça. Ele criou, o verso lá, no capítulo 1, verso 16, que Ele criou todas as coisas, quer sejam no céu ou na terra, principados e potestades. Por isso, Ele é soberano, porque Ele é o Criador, único, digno de adoração. Agora, como é que nós podemos evitar de sermos enredados, enganados ou levados cativos pelo erro? Sabe, existem tantos influenciadores digitais com tantas ideias erradas, se passando por cristãos com um linguajar até meio evangélico, mas com princípios enganosos. Eu acredito que você já ouviu por aí, por exemplo, ei, confie no seu coração. Se o seu coração está dizendo, é porque tem que ser por este caminho. Mas a Bíblia diz, enganoso é o coração do ser humano. Então, cuidado, como é que nós podemos resistir a esses enganos? É através do estudo da palavra de Deus. É através da respiração da alma, da oração, da comunhão. Sabe, todos os dias, antes de dormir, eu oro com a minha esposa. Vou para a cama
quase todos os dias no mesmo horário com ela, oro com ela e depois eu fico um pouquinho mais lendo, refletindo, meditando e depois eu oro por mim e continuo orando por ela. Quando eu acordo, antes de sair da cama, eu ponho a mão sobre a minha esposa e ali eu estou intercedendo pelo nosso casamento, pela nossa família, pela vida dela, orando por mim, pela minha vida, pelos nossos familiares. E aí depois eu saio para as minhas atividades de preparação, tenho a minha meditação, tomo o meu desjejum e antes de sair de casa eu oro novamente com a minha esposa. Isso significa andar no Senhor. Quando venho para o trabalho, da minha casa até o trabalho, leva cerca de 30 minutos. Eu venho ouvindo hinos ou orando ao Senhor. Isso é ter uma vida de oração, de comunhão. Isso significa andar no Senhor, ser edificado nele, edificado em sua palavra. Abrir a palavra para estudar a sua palavra significa ser edificado pela palavra de Deus. E a palavra dele tem poder. Tem poder, inclusive, para nos dar discernimento para fazermos as melhores escolhas, para identificarmos o erro, separarmos o erro daquilo que é correto, identificarmos o que é mentira, o que é verdade. Portanto, para nós conseguirmos evitar sermos sequestrados ou sermos enganados por vãs filosofias, precisamos estudar a Bíblia diariamente. Pode ser que eu esteja falando hoje, neste momento, para cristãos nominais, que apenas são cristãos nominais, vivem como cristãos nominais, mas não têm uma experiência com Cristo. Isso é muito triste. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Mas o texto bíblico continua. O texto bíblico, ele vai falar aqui no verso 9, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe, rebatendo aqueles conceitos errôneos a respeito da divindade de Cristo, Paulo está dizendo para eles que Cristo é pleno, que em Cristo reside a plenitude da divindade, que Cristo é Deus. Em outras palavras, a mensagem de Paulo aqui é: não se deixem sequestrar por um engano vazio baseado em ideias humanas e seres espirituais derrotados. Porque, como eu mencionei lá no capítulo 1, verso 16, Cristo é o Criador de tudo que há no céu ou na terra, principados e potestades. E aqui há uma evidência de que esses principados e potestades foram derrotados por Cristo, porque Cristo é o cabeça, Cristo é soberano, Cristo é o Criador. Então esses principados, essas potestades, esses espíritos malignos foram derrotados completamente por Jesus Cristo. Por isso nós devemos nos lembrar de que somente Cristo deve ser o Senhor da nossa existência. E eu pergunto para você, você se lembra do dia em que você aceitou a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor? Agora, a sua vida deve ser assim, continuar andando nele, tendo Cristo como seu Senhor, tendo Jesus Cristo no ápice da sua vida. E aqui há um pensamento que eu quero compartilhar com você. Os ataques do inimigo geralmente vão em duas direções. Ele ataca a pessoa de Jesus Cristo e também a identidade do crente em Jesus Cristo. Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Sabe, a Bíblia define que nós somos criados por Deus. Fomos criados conforme a sua semelhança, a sua imagem. E o inimigo vai fazer de tudo para destruir essa imagem de Deus que ele colocou em você. A obra de Deus é restaurar essa imagem que Ele colocou em nós, é restaurar essa imagem. Mas o inimigo vai atacar o caráter de Deus, vai rebaixar a Cristo, vai tentar enganar você com vãs filosofias para prejudicar a sua imagem no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso, Satanás odeia Cristo Jesus e ele tem ódio mortal. E, consequentemente, ele tem ódio de cada um de nós. Ele quer nos destruir. Mas outro pensamento que eu quero compartilhar é um pensamento de um puritano que viveu no passado, Thomas Guthrie. Ele escreveu o seguinte: se você perceber que ama qualquer deleite mais do que a oração,
qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer ceia mais do que a ceia do Senhor, qualquer pessoa mais do que a Cristo, qualquer satisfação do que a esperança do céu, fique alarmado, fique preocupado. Sabe, nós temos uma tendência natural de criarmos pequenos deuses ou pequenos ídolos que venham a substituir a Cristo, o lugar que Cristo deveria ocupar na nossa vida. Por isso Paulo está dizendo, olha, assim como você recebeu a Cristo, o Senhor, não tenha outros senhores em sua vida. Sabe, ao você estabelecer prioridades na sua escala de valor, jamais se esqueça de colocar a sua comunhão em primeiro lugar. Certamente você se planeja para cortar o cabelo, certamente você se planeja para cuidar da sua saúde, certamente você se planeja para ir à academia, se você vai à academia para fazer atividade física, você se planeja para tantas outras coisas, inclusive para ter momentos de lazer. Sabe, quando nós priorizamos a nossa comunhão com Jesus Cristo, nós nos planejamos para reservarmos um tempo especial e um local especial para termos essa intimidade com Ele através da oração e através do estudo de Sua palavra. E eu pergunto novamente para você, é Jesus o Senhor da sua vida? É Jesus o seu Salvador? Tem você vivido uma vida de submissão à vontade de Deus? Ou você tem vivido de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades? Sabe, o texto lá de Colossenses 1, verso 16, diz claramente que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Ele. E se a nossa vida não for vivida para ser dedicada a Cristo, a nossa vida vai ser totalmente sem sentido, vazia. Vamos ter outros deuses na nossa vida que são falsos, são inexistentes. Na verdade, toda religião pagã, ela tem por detrás demônios, não tenha dúvida disso. Então haverá um vazio no nosso coração e esse vazio, ele é desesperador. Mas se Cristo, o Criador, o Eterno, for o seu Senhor, Ele vai habitar no seu coração. E o Eterno vai habitar num coração finito. Mas nesse coração, ele vai ser pleno. Esse coração vai ser pleno de alegria, vai ser pleno de esperança, vai ter propósito na existência. E eu convido você para fazer de Jesus, deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Ele quer ser o seu Deus, Ele quer ser o seu Senhor. E eu convido você para abrir o seu coração e permitir que Ele faça morada na sua vida. Você gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador? Você gostaria de aceitar e viver uma vida em submissão, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo na sua existência? Se este é o seu desejo, eu convido você para orar comigo. Eterno Deus, Pai de amor, muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor deseja ter um relacionamento conosco e nós também queremos nos relacionar contigo. Pedimos, Pai, que o Senhor nos aceite. Fazemos neste momento a entrega da nossa vida, a entrega do nosso coração a Ti. Transforma-nos, Pai. Dá-nos a alegria da salvação. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.